Olá, me chamo Brenda Monteiro, sou aluna do curso de Design de Interiores do Instituto Federal do Pará e estamos aqui hoje para abordar um tema complexo, de uma forma mais acessível. Hoje falaremos sobre gênero, sexualidade e violência na escola. Três temáticas importantíssimas que podem ser trabalhadas de forma independente ou em conjunto. Nesse cenário, tentaremos analisar, destrinchar tais temas com o auxílio de artigos de especialistas que se dedicaram a falar sobre esse tabu que enfrentamos no meio acadêmico e na sociedade como um todo. Trouxe como convidado da nossa conversa um pedagogo que está inserido diretamente no meio. E começo com uma pergunta de suma importância. O que seria gênero? Olá, Brenda. Tudo bem? Bom, eu me chamo Alexandre Castro. Eu sou formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará e a gente vai abordar hoje uma discussão muito interessante, algo muito complexo e, de certa forma, existem discussões hoje em que a maioria das pessoas não estejam tão atentas pela complexidade do assunto. Eu vou falar um pouco sobre gênero. Gênero é algo bem complexo de se entender, pois associamos logo à biologia, quando que há associações relacionadas à língua portuguesa e entre outras coisas, como gêneros musicais, gêneros textuais, gêneros literários. Mas no caso é que, de um ponto de vista da sociologia, o gênero ele é algo que vem da cultura do meio. A Simone de Beauvoir fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. De certa forma, essa expressão ela tem um impacto, pois, espera, como eu não nasci mulher ou como eu não nasci homem? Eu me tornei durante a minha convivência com o meio, com a interferência tanto da cultura em que eu estou cercado. De certa forma, há essa complexidade, pois nada é puramente natural e dado. Ser homem, ser mulher, se constitui do processo, como eu disse, do âmbito da cultura. Ainda que há teóricos intelectuais que disputem quanto aos modos de compreender e atribuir sentido a esses processos, elas e eles costumam concordar que não é o momento do nascimento e da nomeação de um corpo como um macho ou uma fêmea que faz desse sujeito um sujeito masculino ou um sujeito feminino. A construção do gênero e da sexualidade, ela se dá ao longo da vida. E ela continua infindavelmente. Quem tem a primazia nesse processo? Que instância e espaços sociais têm o poder de decidir e inscrever em nossos corpos as marcas e as normas que devem ser seguidas? Percebe-se que dentro de uma sociedade há costumes e imposições, tanto por parte da própria cultura dessa sociedade, quanto a moral e quanto à influência da família. Logo, a construção do gênero e da sexualidade, ela se dá através de aprendizagens e práticas. Insinua-se nas mais distintas situações e é empreendida de um modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais.
É um processo minucioso, sutil e sempre inacabado. Como a gente sabe que há influência da família, da escola, da igreja, instituições legais, médicas, que se mantêm por perto, como instâncias importantes, de certa forma, nesse processo constitutivo. E por muito tempo, as orientações e ensinamentos parecem absolutos, quase que soberanos. Mas esquecer, especialmente na contemporaneidade, a sedução e o impacto da mídia, da internet, da publicidade, das revistas, blogs e cinema, televisão, shopping center, a própria música popular. Como é que a gente pode ignorar todo esse contexto? E ainda, como é que escapa das câmeras e monitores de vídeo, inúmeras máquinas que nos vigiam, nos atendem? A gente vive mergulhado hoje em algo que, de certa forma, nos controla e, ao mesmo tempo, nos censura, pelo fato de não podermos nos expressar e sofrermos com o preconceito, com todo o conservadorismo que está impregnado dentro da sociedade brasileira. E essa falsa ideia de que falar sobre gênero é você transformar, por exemplo, uma criança que nasceu como um homem, que nasceu como uma mulher, e interferir na descoberta dessa criança. Não tem a ver. É algo que é impensável e moralmente não aceito, pelo fato da criança estar na sua fase de desenvolvimento e de descobertas. Especialistas das mais diversas áreas dizem que vestir, como andar, o que comer, o que fazer para conquistar uma parceira amorosa, como se apresentar para conseguir um emprego, de como ficar bem com a vida, de se mostrar sensual e de certa forma isso se associa à própria sexualidade do ser. Brenda, a gente sabe que dentro do gênero ele engloba um pouco da sexualidade. Então eu passo para ti a bola e a gente faz uma ligação, pois é importante que haja questionamentos, que haja falas sobre o assunto de uma forma que esteja completamente associada ao campo teórico, mas que esteja acessível a quem estiver ouvindo. E lembrando que a maioria desses conteúdos que nós estamos trazendo aqui vem de muita pesquisa, vários artigos científicos de pessoas que dedicaram seu tempo para falar um pouco dessas situações. Vale ressaltar também que precisamos sim deixar claro a importância do meio cultural, tanto voltado a gênero quanto a sexualidade, pois o grande desafio parece que não é apenas aceitar as posições, mas lidar com tudo isso, desses esquemas. Como tu vais falar um pouco de sexualidade, talvez a sexualidade permaneça como um alvo privilegiado da vigilância e do controle das sociedades, algo que serve para aprisionar, talvez, e fica esse questionamento. E é contigo. A sexualidade, ela não se resume a sexo. Temas como esses ainda são um tabu, inclusive dentro das escolas. Podemos perceber que a sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é expressada na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas.
Isso quer dizer que a sexualidade trata-se da atração física e afetiva que sentimos por outra pessoa, com quem temos relações sexuais. E no que se refere à sexualidade, as discussões sejam talvez as mais polêmicas, por envolverem muito mais do que conceitos científicos diversos, trazendo muitas das vezes a conceitos dogmáticos, especulativos que são preconceituosos, limitados e conservadores. Tudo isso pela visão de fora, que não tem apreço e julga achando que é algo que está ligado, associado apenas à perversão, quando que a sexualidade é a essência do ser humano. O ser humano é um ser sexual. No âmbito acadêmico, da educação, há sim a desvalorização da temática, que geralmente é ignorada e tratada com superficialidade. Professoras e professores tornam-se referenciais da discussão sobre a sexualidade na escola, pois podem optar por não discutir, se abster do problema que não deixará de existir, abordando superficialmente e restringindo o debate aos estudantes, ou problematizar de forma mais crítica a discussão da sexualidade para além da prevenção e promoção da saúde, considerando a intencionalidade e o poder existente na produção dos saberes. A sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos. Ela não é algo que possa ser desligado ou algo no qual alguém possa se despir. É preciso considerar que a sexualidade é uma das dimensões do ser humano, que envolve gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. Portanto, não pode ser alienada das características humanas. Brenda, até que ponto um desejo ele pode ser considerado normal? E como isso pode gerar violências físicas ou até mesmo contra a própria identidade de gênero, orientação sexual, de forma psicológica ou simbólica? De que forma? Bom, de acordo com a estimativa global publicada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2017, uma em cada 3 mulheres em todo o mundo, especificamente 35%, já foram vítimas de violência física ou sexual durante a sua vida. Dessa forma, constata-se que as mais atingidas por essa coerção são as pessoas do sexo feminino. Contudo, vale lembrar, Alexandre, que homens e minorias sexuais e de gênero também podem ser alvos dessas agressões. A violência sexual ela é definida pela OMS como todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio de coerção por outra pessoa. Isso independentemente da relação dessa com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo lá escola, local de trabalho. E isso pode ocorrer de diversas formas e diferentes graus de força, intimidação psicológica, extorsão, ameaças, entre outras. Se engana quem pensa que precisamos buscar muito longe casos de violência. Sem sair dos portões do IFPA, do próprio IFPA, por exemplo, uma estudante sofreu um estupro dentro do nosso campus. Uma violência sexual, violência contra seus direitos de mulher, de estudante, contra seu gênero e o seu corpo.
É repugnante saber que, apesar das denúncias contra o abusador, o mesmo continua ministrando aulas normalmente. Bom, eu me chamo Rafaela de Jesus Araújo Nascimento. Tenho um nome bem grande. E eu fui vítima de assédio sexual e fui abusada sexualmente também por um professor de química da IFPA Campus Belém. O professor, ele já havia sido afastado pelo mesmo problema com outra aluna, que foi de 2019, se eu não me engano. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência dela a partir do momento que comecei a investigar um pouco mais sobre ele. E dá-se a entender nas conversas de corredor do campus que o meu agressor em específico, ele é acostumado a fazer isso. E todos sabem. Professores sabem, a direção sabe, os alunos sabem. Então, é uma situação em que você sabe que tem um problema, a fonte do problema, mas por algum motivo você não consegue resolver esse problema. Quando eu tornei a público, né, em via de grupos de WhatsApp e depois em um protesto na frente do IFPA, quando eu tornei a público isso, muitas pessoas vieram me procurar para desabafar. Não só sobre ele, mas sobre outros professores. E fica um alerta aqui, alunos, que, nossa, tantos meninos que também sofreram assédio sexual. Tem N tipos de assédio, mas o sexual, assim, de professores que estão acostumados a fazer isso, sabe? E eu me sinto numa grande impotência, porque tu sabe quem são as pessoas que estão sofrendo, tu sabe quem são as pessoas que estão violentando, tu tem uma lista de pessoas de N tipo de cursos diferentes. Que, claro, não é todos os professores, mas até os que não fazem esse tipo de violência são incitados pelos outros professores a praticá-la. Entende? Então, por que é impotência? Tu sabe de tudo isso, aí ok, vou denunciar. Tu denuncia e parece que a instituição fica parada perante a tua denúncia. Parece que nada vai acontecer. Quando eu fiz a minha primeira denúncia, a primeira pessoa a dizer para mim não fazê-la foi o meu próprio representante de turma. Aí daí a gente já tira que a própria instituição não oferece algum tipo de mecanismo de informação para os seus alunos, que são representantes de turma. Então, eu fui procurar a coordenadora do meu curso. Na época, ela ficou muito triste, ela chorou comigo, porque foi eu e outra aluna juntas fazer uma denúncia. E ela ficou ainda mais chocada porque houve um estupro em relação à minha pessoa. E a partir desse momento, ela tomou as devidas providências que cabiam somente a ela, que era, no caso, fazer com que ele trocasse de turma, né? Que ele não fosse mais meu professor na minha turma. Mas mesmo assim, após um ano, já faz mais de um ano, na verdade, esse mês já faz 1 ano e 2 meses, que ele dá aula normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele não recebeu uma advertência, não foi afastado, nada. É horrível. Se sinta no meu lugar. Eu estudo à noite, eu saio 10 horas da noite de lá. Tem noite que eu chego e ele tá lá, como se nada tivesse acontecido, no mesmo bloco, no mesmo prédio que eu. E eu tenho uma medida protetiva contra ele. Agora eu te pergunto, se eu tenho uma medida protetiva contra ele, ele tem que ficar longe de mim, como que o IFPA permite com que o meu agressor continue dando aula no mesmo prédio que eu? Fica um alerta para que o IFPA, ele abra os seus olhos, porque os alunos estão cansados de ficar calados. Mas ao mesmo tempo que nós estamos cansados de ficar calados, muitos alunos ainda sentem medo de denunciar. Diversas alunas que vieram desabafar, vieram falar sobre os seus casos, têm medo de denunciar. E isso é triste, porque não é para você ter medo. A instituição tem que oferecer um lugar
suficientemente tranquilo para que você queira denunciar. Fico assustado, fico muito indignado com a situação dessa jovem que passou por essas situações dentro de uma instituição prestigiada, de uma instituição que tem um nome a zelar, que tem profissionais competentes, porém tem sido conivente com atitudes como essa de um professor para com seus alunos. Eu, como educador, me sinto no direito de repudiar a coordenação, repudiar a atitude dos professores que foram coniventes com essa situação e dizer que já dizia uma música do Titãs que enfatiza que nenhuma ideia vale uma vida. Então, vamos seguir adiante na luta pelas nossas vidas, pela vida do próximo, porque é importante lutar pelos nossos direitos e pelos direitos do próximo. Agradeço ao meu convidado por ter disponibilizado seu tempo para discutir tais temas e a aluna que deu seu depoimento forte, e a parabenizo por sua força e coragem, por não se calar perante o descaso da instituição para com seus alunos. Enfatizo a luta contra o preconceito, intolerância, violência e tudo que possa pôr em risco a segurança e o bem-estar dos estudantes dentro de quaisquer instituição de ensino.